esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, a partir desse domingo e nos próximos domingos, a gente vai ver também, o Evangelho nos traz algumas parábolas de Jesus, que estão ali no centro do Evangelho de Mateus, é o discurso central, tem 5 grandes discursos. O terceiro, bem no centro, é o discurso das parábolas. Várias parábolas que Jesus conta aos seus discípulos, e assim vai revelando o amor de Deus, vai anunciando o seu Evangelho. E a primeira parábola é sempre essa aqui, do semeador. Ela é a primeira, não que seja mais importante que as outras, mas ela é como uma abertura, como uma porta que ajuda, inclusive, a perceber as demais parábolas. Jesus, contando essa parábola, ele fala de si, ele se revela a nós, e ele explica o que estava acontecendo ali naquele contexto, em que uma grande multidão ia até Jesus, e ele começa a falar para eles. Diz aqui o detalhe ainda, né, que ele entrou numa barca ali, como se fosse na praia, a gente imagina assim uma enseada, né, e Jesus ali na barca, e o povo todo na praia, como se fosse um anfiteatro natural, assim, e é dali que ele ensina. Muitos autores já viram nessa barca uma imagem da igreja, porque hoje é pela igreja que Jesus também fala às multidões, fala para todos nós. E por que essa aqui, de alguma maneira, ela explica até de alguma maneira as outras parábolas, ou ela revela o que estava acontecendo ali, né? Não é difícil a gente perceber. É como se Jesus aqui contando essa parábola, diante daquela multidão ali disposta a ouvir o mestre, ele dissesse assim: o que está acontecendo aqui? Quem sou eu aqui? Quem são vocês? O que é isso aqui? O que está acontecendo aqui? Vou explicar para vocês o que está acontecendo. O semeador saiu a semear e foi lançando a semente, caiu em vários terrenos. Ou seja, essa parábola é uma forma de ver também aquele episódio que estava acontecendo ali na hora. Jesus, a gente não tem dificuldade de perceber, né? Qualquer um de nós percebe facilmente. Jesus é esse semeador que lança a semente do Evangelho para aquela multidão. E vai encontrar vários tipos de coração ali, vários corações, né? Diferentes aqui, esses diferentes terrenos. Muitos vão ouvir aquela palavra, vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro. Enfim, outros talvez vão ouvir, mas não vão se deixar tocar por aquela palavra, mas alguns vão dar fruto. Ou seja, são diferentes aqueles que estão ouvindo. A palavra é a mesma. A semente que cai nos terrenos é a mesma, mas os terrenos é que são diferentes. Então, é uma chamada de atenção para aqueles que estão ouvindo. É uma advertência para eles, para que acolham a palavra de Jesus. Está claro isso? Meus irmãos, essa é a primeira reflexão que a gente faz. Eu sempre gosto de repetir isso. Quando Jesus contava histórias e parábolas, ele não fazia isso para entreter o povo. Jesus não era alguém que criava histórias, parábolas interessantes só para o povo achar bacana e que legal ele conta, não. Jesus era alguém que se dava nas suas parábolas. Ele sempre falava de si. As parábolas de Jesus revelam a Deus, revelam a si mesmo. Assim como ele se dá aqui na mesa eucarística para nós como alimento, ele também se dá a nós aqui na mesa da palavra. Jesus falando, ele se revela e ele se entrega a nós por amor.
Então, ele é esse semeador que lança a semente do evangelho nos corações, não é difícil a gente perceber. E nós, então, somos chamados a refletir dentro dessa multidão como que nós acolhemos essa palavra. Tem vários terrenos aqui, e depois no próprio evangelho a gente vai ter a explicação dessa parábola, né? Aquelas que caíram ali à beira do caminho, os pássaros comeram, então a semente não teve como produzir fruto, está claro, né? Então, comparado àqueles que ouviram desatentamente, né? Entrou por ouvido, saiu pelo outro, como que o diabo arrancou o que foi plantado ali, não produziram fruto, né? Outras caíram em terreno pedregoso, não havia muita terra, brotaram logo, mas depois não tinham raiz, né? E secaram. Então, curioso a gente ver como tudo tem o seu lugar na criação, né? A pedra, a rocha, uma coisa boa, a gente viu há pouco tempo, aliás, semana passada, Pedro, né, na semana retrasada, rocha firme sobre a qual a gente deve edificar a nossa casa. Para você construir uma casa, edificar sobre a rocha, mas na hora de plantar, aí não, aí é melhor que seja uma terra firme, a pedra não vai ser um bom lugar, né? Talvez um coração duro, fechado ali, não vai conseguir produzir fruto, né? Depois a explicação para os espinhos também, aquela outra que caiu, a semente continua sendo boa, mas caiu entre espinhos, os espinhos sufocaram a planta, não produziu fruto. E aí Jesus vai explicar, são as preocupações da vida. E todos nós aqui temos muitas. Quantas preocupações, quantas contas para pagar, quantos prazos, compromissos, responsabilidades, qualquer pessoa adulta tem. E se a gente não estiver atento ali à prioridade da palavra de Deus, do evangelho, se a gente não estiver atento a essa prioridade, a gente acaba se deixando levar por essas outras questões aí, né, que vão nos preocupando, tirando a nossa paz, e a semente também não vai produzir fruto, né? Mas essa parábola também dá conta da insistência do semeador. Semeou, caiu uma beira do caminho, outra caiu na pedra, outra caiu entre espinhos, mas ele insistiu. Se ele tivesse ali meio indisposto, não está dando muito certo, vou parar de semear. Não, continuou, insistiu. Então a parábola também dá conta da necessidade da perseverança, da constância, da insistência ali, né, lançando a semente. E é claro que tem aqui uma palavra para a igreja também, porque a igreja é chamada a continuar essa missão e continuar semeando o evangelho como faz. Nem sempre vai dar certo, nem sempre vai produzir fruto. Quando Jesus envia os apóstolos, ele os previne. Muitos vão resistir, não vão receber, vocês sacudam a poeira e sigam em frente. Mas vai ter aqueles que vão receber. E encontrou, depois de muita insistência, terra boa. E aí produziu 30, 60, 100, cada um produziu na sua quantidade, mas houve aqueles que produziram frutos. Está clara a mensagem, né? Nós somos chamados a ser essa terra boa que produz fruto, que colhe o evangelho e produz fruto. Interessante a imagem da terra, né? Porque no outro texto da Escritura diz que o homem é pó e ao pó vai voltar. Lembra de que és pó e ao pó vais voltar. Mas não é um pó desprezível. É um pó que deve reconhecer a sua pequenez, a sua humildade. Mas não é qualquer pó. Lá na criação, diz que Deus formou, modelou o homem do barro da terra. Olha aí. Insuflou em suas narinas um hálito de vida, o homem se tornou um ser vivente. Então não é qualquer pó, não é qualquer terra. É uma terra que foi modelada por Deus. A sua imagem e semelhança, que recebeu o sopro de vida. Então, tem seu valor, tem sua dignidade, mas deve reconhecer sua pequenez. Então, a humildade é própria do homem, que deve reconhecer que ele é pó, ele é terra, ele é humus. A palavra homem e a palavra humus, adubo, tem a mesma raiz. O homem deve ser, então, humilde, reconhecer o seu lugar, acolher a semente do evangelho para produzir fruto. E a ideia da semente do semeador é boa também por isso, porque a produção de frutos demora, né? Lançou a semente ali, não vai crescer logo, demora, passa as estações, leva um tempo até que aquele fruto, né, aquela planta vá enraizando, florescendo, depois produza fruto. Então que seja assim também no nosso coração. E uma outra palavra, mais uma vez eu digo, né, como Jesus, ele se dá a nós nas suas palavras, ele fala de si. Um outro momento, que ele está chegando perto da cruz, ele diz para os seus discípulos assim: se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só um grão de trigo, mas se morre, produz muito fruto. Olha aí, não é difícil a gente perceber que Jesus está falando dele. Ele é esse grão de trigo, o pão da vida, que vai ser lançado à terra e vai morrer. E o que parece derrota, fracasso,
na verdade, vai se converter na grande vitória. É a árvore da vida, a árvore da cruz, que vai produzir tantos frutos, vai atrair tantos a Ele. Ele, a verdadeira videira, nós os ramos. Outra imagem que Jesus usa. Então, sempre isso. Jesus é o semeador e Ele é a semente lançada na terra também. Ele que se lança, Ele que se dá, se entrega a nós por amor. E a sua morte, na verdade, vai ser fecunda e vai gerar muita vida. A segunda leitura de hoje, São Paulo diz aqui, olha, numa imagem da semente que morre também. Eu entendo que os sofrimentos do tempo presente, a nossa vida, olha aí, cheia de dores, de cruzes, de sofrimentos, de dramas que a gente enfrenta, essas preocupações que podem, inclusive, sufocar a semente. Os sofrimentos da nossa vida, do tempo presente, nem merecem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Então, não nos esqueçamos disso. Isso não é para a gente se alienar, esquecer do nosso mundo, da nossa vida, do nosso trabalho, dos nossos prazos e compromissos. Mas é para a gente lembrar de ter os corações sempre ao alto, reconhecendo que Deus nos acompanha, nos conduz, que existe algo mais que nos espera. Os sofrimentos que nós enfrentamos aqui nem merecem ser comparados com a glória futura que nos espera. A semente que morre, depois o que nasce, o que produz dali. Olha a diferença de uma semente e de uma árvore frutuosa, cheia de frutos frutíferos, com muitos dons e muitos frutos. A diferença a gente vê por aí. Então, Jesus é o semeador, Jesus é a semente, que nós sejamos essa boa terra que acolhe a semente e produz bons frutos.